Olá, boa tarde. Hoje, domingo, 19 de março, a TVT transmite direto de Monteiro, interior da Paraíba, o ato político Inauguração Popular da transposição do São Francisco à Celebração das Águas, com participação dos ex-presidentes Lula, idealizador do projeto, e Dilma, que deu continuidade às obras de finalização da transposição do São Francisco. O evento é um contraponto à inauguração oficial feita na semana passada por Michel Temer, que sob vaias da população negou a paternidade do projeto ao ex-presidente Lula. Também estão transmitindo esse evento as seguintes emissoras: TV Educativa da Bahia, TV Antares do Piauí e TV Cidade Livre de Brasília. A gente acompanha agora ao vivo a transmissão que está sendo feita pelo senador Humberto Costa, direto da Paraíba. A gente vai ao vivo com essas imagens, esse ato político que acontece da transposição do Rio São Francisco. Vamos lá. E a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo? Cai em cima desse andor. Salve Cariri! É um prazer cantar poesia na terra de poetas. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar vê tons tão sudestes e o beijo que vós me nordestes. Arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheire. E os sem amor, os sem teto, os sem Quem se apresenta nesse momento é o cantor Chico César. Ele faz uma apresentação. A gente pode ver que tem muita gente ali assistindo esse ato político. Ele canta em forma de cordel, faz essa apresentação nesse momento. E a gente pode ver também que a presidenta Dilma Rousseff já está ali no palco. O presidente Lula também está ali. O senador Humberto Costa, que faz essa transmissão. Ele falou agora há pouquinho, encerrou a fala dele. Vamos ouvir mais um trechinho de Chico César. Não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sim, são sons de sim. Não, no nine, não, no nine. São sons, Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem pode berra. Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem pode berra. Vai, tem uma bala no meu corpo. Vai, e não é bala de coco. Vai, tem uma bala no meu corpo. Vai, e não é bala de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem pode berra. Catolé do Rocha, diz praça de guerra. Catolé do Rocha, onde o homem pode berra. São sons de cis, não contudo. É quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. Esse é o momento de reencantamento para todos nós, brasileiros, latino-americanos, paraibanos, caribizeiros. E eu quero que vocês reconheçam a grande força desse momento. Realmente muita gente acompanha esse ato político que acontece em Monteiro, no sertão da Paraíba. A gente vê um céu azulzinho ali, muita gente acompanhando. Olha só, o senador Humberto Costa, ele registrou o momento da chegada dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff em Monteiro. O vídeo foi publicado no Facebook e mostra a descida dos dois do ônibus que os levou até o local e também a multidão que acompanhava esse momento em que os ex-presidentes chegaram lá na cidade. É impressionante. Vamos ver um trecho. Pessoal, afasta aqui, ó. Vamos afastar, pessoal. Afasta. Vamos abrir, eu vou sair.
Esse foi então o momento em que o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma Rousseff chegaram até a cidade de Monteiro, na Paraíba. Eles desceram do ônibus que os levou até o local e foram recebidos por essa multidão de pessoas que a gente está acompanhando. Muita gente gritando para o presidente, em apoio ao ex-presidente Lula. Todos estavam ali para receber os ex-presidentes nesse momento de inauguração popular da transposição do Rio São Francisco. Essa obra que começou em 2007 e foi entregue agora em 2017, foram 10 anos de obra e que essas obras vão beneficiar 12 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino. Então, realmente muita gente que vai ser beneficiada com essas águas do São Francisco que agora chegam até a região. Está vendo então um momento em que o ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma Rousseff chegam, aí senadores Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, que também acompanharam os ex-presidentes, essa visita para Monteiro, na Paraíba, no sertão da Paraíba. Todos absolutamente ovacionados pela população, muita gente recebendo essa comitiva, esse grupo de pessoas que vão fazer parte dessa inauguração, desse ato político de inauguração da transposição do Rio São Francisco. E a gente vê que eles estão bem ali próximos à obra da transposição. Passou há pouco ali a deputada Benedita da Silva, o senador Humberto Costa, tirando fotos com as pessoas. Lembrando que essa transmissão foi feita pelo senador Humberto Costa, pela equipe do senador Humberto Costa, que está lá também. Olha só, vamos conhecer um pouquinho da história dessas obras da transposição do Rio São Francisco. Desde o final do Império no Brasil, que se fala em levar águas do Rio São Francisco para os estados do Nordeste. Mas foi só em 2004, durante o governo Lula, que o projeto saiu do imaginário e ganhou o formato definitivo. As obras de transposição do Rio São Francisco tiveram início em 2007. Sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo, a paz no mundo e os corações se abrindo. Eu quero luz em cada amanhecer, pra tudo ser igual ao vento e à natureza, os passarinhos cantando a beleza. Isso é Esse canal foi bom pra gente, por causa da agricultura da gente, que a gente trabalha, né?
e vai melhorar a vida da gente. Fazer as coisas sem ter vai. Só da gente, como todo mundo até no sertão que tivesse sofrido, nós só tivesse tudo sofrido aqui, pra gente foi uma boa, vai melhorar muito. Saber que um dia vai ser mais bonito e amanhã a gente vai se ver igual ao vento e à natureza, os passarinhos cantando a beleza. Isso é o mundo que eu quero ver. Ela vai trazer muito benefício para a gente pobre, principalmente os agricultores. Não estou acreditando que está chegando essa água aqui, só estou acreditando porque estou vendo. É bem melhor deixar acontecer. Essa obra aqui, na verdade, desde pequeno que eu vejo falar nela. E o pessoal dizia que ela nunca ia passar aqui na Paraíba. Saber que um dia vai ser mais bonito e amanhã a gente vai se ver. Esse foi um videozinho produzido pelo Instituto Lula, mostrando algumas das 12 milhões de pessoas que são beneficiadas com essa transposição das águas do Rio São Francisco. Agora a gente vê essa reportagem mostrando um pouco do histórico. Então, a obra começou em 2007, está sendo entregue agora. Vamos observar tudo o que aconteceu nesses quase 10 anos e como que as pessoas estão sendo beneficiadas com essas obras. Vamos ver a reportagem. O sertão vai virar mar. Já profetizava o padre Cícero no início do século passado, mas não foi a água salgada que invadiu o Nordeste. A água doce do velho Chico chegou ao sertão depois de 10 anos de obras. Tem gente que mal acreditou no que viu. Hoje eu estou vendo que eu não esperava. O norte vira sul. Exatamente. Olha para isso, gente. Água! Água vontade. O sertão não virou mar, mas agora tem praia. Água doce, viu? Água doce, água do velho Chico, do São Francisco. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, idealizador do projeto, comemorou. O sertão vai fazer parte do Brasil desenvolvido e anunciou que a transposição do Rio São Francisco agora é realidade. No início de março, vídeos publicados nas redes sociais mostraram a água fluindo no município de Floresta, em Pernambuco. Isso aqui é uma estação elevatória que leva a água do São Francisco para todo o sertão que está precisando de água. Isso aqui é a realidade que eles fizeram, realizada para o povo brasileiro. Em Caiçara, a chegada da água também foi comemorada. Chegando água aqui em Caiçara. Caiçara aqui, ó, reservatório Cupiti. Olha que coisa maravilhosa aqui, gente. Certo? Olha que tanta água descendo aqui, ó. A transposição das águas do São Francisco é o maior projeto de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, desenvolvido pelo presidente Lula. São 477 quilômetros de extensão, transferindo de 1% a 3% das águas do São Francisco para abastecer açudes e rios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O objetivo do governo Lula, lá em 2004, era beneficiar mais de 12 milhões de habitantes do semiárido nordestino, levando água para suprir necessidades básicas e também impulsionar o desenvolvimento de atividades econômicas. O governo Dilma Rousseff deu continuidade às obras e praticamente concluiu a transposição. Em 6 de maio do ano passado, pouco antes de seu afastamento da presidência, Dilma visitou Cabrobó, sertão de Pernambuco. Meu coração vai ficar partido. Vai ficar partido porque é uma grande injustiça. Nós lutamos para fazer essa obra. Nós fizemos os projetos. Nunca no Brasil tinham feito uma obra desse tamanho. Nós tivemos de aprender fazendo. Essa obra, ela foi feita com esforço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Foi feito com esforço dos nossos engenheiros. Foi feito também com a participação dos nossos governadores, que ajudaram e deram respaldo. Essa é uma obra que muita gente segurou no braço e que se ela hoje está nesse ponto em que está, é porque todos nós tivemos um imenso empenho, um grande trabalho e uma dedicação imensa para que ela se realizasse. 10 meses depois, Michel Temer chegou a Monteiro, em Pernambuco, para inaugurar o eixo leste do projeto. O evento era fechado, mas isso não impediu a população de protestar.
Há tempo nós esperamos por esse projeto. E quem encaminhou esse projeto foi Lula. Sou muito grata pelo que Lula fez por nós aqui em Monteiro, em todo o Nordeste, enfim, porque vai atingir todos os lugares que mais sofreram nesse mundo. Neste domingo, 19 de março, também em Monteiro, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff fazem a inauguração popular da transposição do Rio São Francisco, uma data especial para os moradores da região, dia de São José. Na crença dos sertanejos, quando chove nessa data, renovam-se as esperanças por dias mais chuvosos. Reafirmando a paternidade do projeto, Lula publicou nas redes sociais: muita gente disse que era impossível fazer a transposição do Rio São Francisco. Quem estava no poder estudava, mas nada fazia. Até que Lula foi lá e fez. São as águas de março do Velho Chico, fechando o verão do semiárido nordestino. Eu queria que um dia o presidente Lula viesse, mandasse mesmo um drone para filmar, para mostrar ele o que foi que ele fez pelo nordestino. Por telefone, nós conversamos com o professor da área de recursos naturais do Departamento de Geografia da USP, Luiz Antônio Bittar, sobre a transposição do Rio São Francisco. Para ele, a mais importante obra da história recente do Brasil, com impactos sociais positivos para toda a população. Acompanhe. Eu considero a transposição do Rio São Francisco como uma das obras mais importantes da história recente do país. Ela vai atender mais de 12 milhões de pessoas, apenas com no máximo 3% da vazão do rio, o que é uma coisa incrível. Então, o acesso à água depende muito mais da gestão e de projetos como esse do que a existência da água em si. Se você for comparar o Nordeste com a Amazônia, na Amazônia nós temos os menores índices de acesso à água potável do Brasil, exatamente onde existe mais água no mundo. Então, a gestão e o planejamento e a gestão e projetos como esse são fundamentais para que as pessoas tenham acesso à água, muito mais do que existir água em si. Então, no caso, eu acho um projeto de grande impacto social e de mínimo impacto ambiental. A água vai passar por onde ela já passa, só que ela passa e de forma intermitente. Então, muito dessa água, ela vai ser despejada em cabeceiras de bacias intermitentes, que ora tem água, ora não tem. Então, elas vão tornar bacias perenes. A transposição vai tornar diversos açudes perenes, diversas bacias perenes, onde as populações já estão instaladas. E ela vai gerar um impacto social, econômico, muito grande numa região que ficou sempre dependendo de carros-pipa. Eu estive por muito tempo no interior do Nordeste, naquele programa Universidade Solidária, e a gente via caminhão-pipa chegando para quem elege naquele político, senão não chega. Então, a água era um instrumento de barganha política, sabe? As pessoas ficavam vulneráveis a um político ou outro, porque se não apoiasse, não chegava caminhão. É uma situação de vulnerabilidade total, que não permite nem que as pessoas exerçam sua própria cidadania. Porque elas precisam de água, elas fazem qualquer coisa por água, por gás. Então, isso vai trazer uma emancipação social. Esse é um projeto que já existe há mais de 100 anos. E sempre se tira da gaveta e se coloca de novo. Foi o Lula mesmo que, inclusive, numa entrevista, ele falou: eu posso deixar de fazer qualquer coisa aqui, menos... A gente vai interromper rapidinho essa entrevista com o professor para acompanhar o discurso da ex-presidenta Dilma Rousseff, agora ao vivo, lá no ato político em Monteiro, Paraíba. Vamos lá. A gente acompanha as pessoas gritando fora Temer nesse momento. A ex-presidenta Dilma faz um discurso e parou um minutinho ali porque as pessoas estão gritando fora Temer. Vamos ver se ela vai retomar agora a fala. Que fizeram o impeachment
Um impeachment sem crime de responsabilidade. Até as pedras desse país sabem que eu nunca cometi nenhum crime. E que eles deram esse golpe para tirar os direitos que nós demos durante os nossos governos. Nós, quando o presidente Lula assumiu o governo em 2003, nós interrompemos um processo de retirada de direitos, privatizações, interrompemos os projetos de redução de programas sociais que eram para poucos. Agora, em 2016, tentam completar esse projeto neoliberal, que aumenta a desigualdade da nossa população, quando nós, contra a corrente do mundo, reduzimos a desigualdade. A foto era aquela que você falou, eu não fiz. E era importante para reduzir a desigualdade no país fazer a transposição das águas do São Francisco. Não é um projeto qualquer. Eu queria dizer para vocês que a cara de pau é a mesma da mentira feita no meu impeachment. É a mentira que a transposição foi feita por eles. Uma obra não é só um canal. Trazer a água do São Francisco para o Nordeste precisa que a gente levante a água lá de baixo do São Francisco, eleve essa água por estações elevatórias, às vezes 92 andares, somando as 6 estações do eixo que chega aqui na Paraíba, dá 92 andares. Quem já viu um prédio de 92 andares ser construído em 6 meses? Ninguém. Porque não constrói, porque é mentira. Então, essa é uma obra que estava praticamente concluída quando eu saí do governo. Mas não basta fazer essa obra. Pessoal que acompanha a gente agora, a gente vai interromper um minutinho, um segundinho o discurso da presidenta Dilma Rousseff para trocar o sinal. Enquanto isso, eu vou ler alguns comentários. Tem muita gente acompanhando aqui com a gente. Não vou ler comentário não, a gente já vai direto para o nosso sinal da TVT lá. Vamos para lá. Água até cada um de vocês. Eu tenho muito orgulho de ter deixado todos esses projetos prontos, muitos em andamento. Eu estava aqui conversando com que é o governador Coutinho, e ele disse para mim que Campina Grande vai, por essa chegada da transposição, abastecer uma população de 1 milhão. Os primeiros 1 milhão dos 12 milhões de pessoas que ela vai beneficiar. Geralmente as pessoas mais pobres, geralmente aquelas que mais precisam. Eu quero dizer que nós estamos vivendo um momento muito difícil em nosso país. Eu sou obrigada a dizer que o golpe não acabou ainda. Faz parte do golpe mentiras sistemáticas, como essa, que leva alguém que nunca levantou um dedo pela transposição, vir aqui se vangloriar e dizer que foi ele que fez. Esse golpe ainda está em andamento. Eles sabem, sempre souberam que a democracia
sempre beneficiou o povo brasileiro. Sabem que por 4 eleições nós ganhamos, porque nunca apresentamos um projeto como esse da aposentadoria, que faz com que o povo brasileiro precise de começar a trabalhar, na melhor hipótese, aos 16 anos, na pior, aos 9 anos. Porque se eles exigem 49 anos de contribuição e idade mínima de 65, se a gente diminuir 65, 49 de 65, nós temos 16. Mas, se a gente lembrar que nos anos de contribuição das pessoas, muitas vezes elas ficam desempregadas, muitas vezes até não assinam a carteira delas, apesar de ser ilegal, nós vamos ver que a média é 7 anos. Aí você soma 49 com 7, dá 56. Tira esse 56 de 65, dá 9 anos. Então, uma criança de 9 anos pode começar a trabalhar para ter aposentadoria integral? Não. Um jovem de 16 pode fazer isso? Não. Portanto, esse projeto da aposentadoria é um golpe. Mas o golpe não acaba aí. O golpe continua. Nós, todos aqui, temos um encontro marcado com a democracia. Esse encontro é em outubro de 2018. Esse encontro é onde nós vamos discutir os destinos desse país, todos nós. Eles sabem que se deixarmos conversar com o povo, esclarecer o povo, nós ganharemos essa eleição em outubro de 2018. Ou nós seremos, possivelmente, com o presidente, o ex-presidente Lula, grandes competidores. Nós não achamos que temos de ganhar todas as eleições. Quem acredita na democracia sabe perder. Sabe perder. Eles não sabem. Nós sabemos. Agora, eu estou aqui para dizer que assim como vieram aqui e contaram a mentira que eles fizeram a transposição, eles contarão mentiras para impedir que nós tenhamos uma eleição livre, aberta, ampla. Impedirão esta eleição? Não, porque eu tenho certeza que o povo desse país não suporta outro golpe. O segundo golpe, não. E esse segundo golpe é impedir que os candidatos populares sejam colocados à disposição do povo. O Lula é um desses candidatos. Vamos nos encontrar com a democracia. É o único jeito da gente lavar a alma do povo brasileiro. Nós precisamos de água, sim. Nós precisamos de água para que nosso povo tenha direito, aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, e eu tenho muito orgulho de estar aqui em Monteiro, assistindo a água chegar. Eu lutei muito por isso com o Lula. Nós tivemos o nosso empenho, o nosso trabalho, a nossa dedicação. Não foi conversa fiada que trouxe a água para cá. E por isso, eu quero dizer para vocês, nós precisamos também da água para que esse país tenha sua alma lavada.
E aí, só a água da democracia lava a nossa alma. Vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar numa eleição direta, agora em outubro de 18. É logo ali. Vamos exigir que haja eleições. Vamos exigir que os competidores não sejam impedidos de competir. No tapetão não. No tapetão não. E quero dizer para vocês mais uma vez, um beijo no coração, na alma. E eu tenho imenso orgulho da água ter chegado aqui. Fala pra essa nossa presidenta Dilma. Quem gosta de Dilma, solta o grito, Monteiro! Dilma Rousseff é nossa sempre presidenta! Alô, Monteiro! Alô, Paraíba! E atenção, meu Cariri paraibano! Coloque essas mãos nesse momento, a inauguração popular da transposição das águas do Rio São Francisco. A gente acabou de acompanhar a ex-presidenta Dilma Rousseff falando. Muita gente, a gente consegue ver pelas imagens ali de cima, as imagens do drone, muita gente ali, todos vestindo vermelho. Lembrando que a TVT está fazendo essa transmissão com exclusividade desse ato político que acontece em Monteiro, no sertão da Paraíba. Tem muita gente acompanhando a gente aqui também pelas redes sociais. Lembrando que quem quiser comentar também, que não só pela TV, mas quiser participar pela internet, é só entrar no facebook.com/RedeTVT ou youtube.com/RedeTVT. Muita gente comentando. Vou repetir os nossos endereços para quem quiser acompanhar pela internet. É facebook.com/RedeTVT ou youtube.com/RedeTVT. É legal que também dá para acompanhar e fazer comentários aqui. Vou ler alguns comentários. Vamos lá. Olha, Sandro Abreu disse uma frase que a Dilma acabou de dizer: só a água da democracia lava a nossa alma. Vamos ver quem mais. A Michele Corrêa dizendo que o Nordeste agradece. José César Pereira agradecendo, parabéns à TVT pela transmissão deste momento histórico. Acho que agora já voltaram com os discursos. Vamos voltar para lá para ver quem está falando. Vamos lá. Poder expressar o mais verdadeiro sentimento do povo brasileiro, que é o sentimento de reconhecimento e de gratidão. Fala nesse momento o governador da Paraíba, que discursa nesse momento no ato político. Ao nosso povo e à nossa alma. Ricardo Coutinho, governador da Paraíba, que faz um discurso nesse momento. O homem que é igual àquela história do bolo com fermento, e que quanto mais batem, mais ele cresce. E vai crescer mais ainda. Porque a política precisa ser feita com verdades, não apenas com convicções de alguns. A política tem que ter justiça, a política tem que ter foco e a política tem que fazer bem aos interesses maiores do nosso povo. Meu querido companheiro, você representa isso na história da política brasileira. Minha querida companheira, me permita chamá-la dessa forma, presidente Dilma Rousseff. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que eu aprendi a ter lado. Eu não tenho medo, eu tenho coragem para enfrentar as coisas que a vida nos coloca diante de nós. E eu não titubeei um momento em poder estar ao lado da democracia e poder estar ao lado de quem fez e faz pelo nosso povo e particularmente pelo povo nordestino. Eu, como vocês aqui, nós sabemos o que era o Nordeste. Nós sabemos que nesse mundão de meu Deus, o que não faltava era carcaça de animal perdido na imensidão da seca. O que não faltava era saques em feiras. O que não faltava era o povo invadindo as mercearias em busca de matar a fome. Isso foi há pouco tempo. Isso foi até o início do século 21. Era assim que as coisas eram aqui.
Para o interior do Nordeste não tinha universidade, não tinha Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Para o interior do Nordeste não tinha sequer cisterna de placa. Para o homem e a mulher nordestina do semiárido tinha simplesmente pedra para quebrar nas frentes de emergência e no final do mês ganhar 30 contos de réis. Era assim que era a vida do nosso povo. E eles acham, aquela parte da elite que não preza pela democracia, eles acham que nós nos esquecemos. A gente pode ter em algum momento ter ficado anestesiado, mas a nosso sentimento de gratidão, de força e principalmente a nossa capacidade de lutar, ela floresce em cada momento quando o povo é chamado para decidir os seus destinos. Eu lembro muito bem disso. E quando uma pessoa que precisou carregar lata d'água na cabeça para poder levar água para sua família, quando um cidadão que não podia ser chamado de cidadão teve que pegar um pau de arara, o tradicional pau de arara, e bater lá em São Paulo para trabalhar nas piores condições possíveis. E quando esse homem chega e se encontra com seu destino de lutador do povo brasileiro, de ser sindicalista com muita honra, de se fundar um partido, de presidir este partido, de inverter a lógica da política brasileira, que era a política das elites, era a política do compadrio, era a política do coronelismo, como nós sabemos, e nós derrotamos aqui dentro da Paraíba. Quando este cidadão, chamado Luiz Inácio da Silva, teve a oportunidade de ser colocado pelo voto livre, soberano, pela força de vontade no governo do Brasil, o Nordeste começou a mudar. Não foi só o Brasil que começou a mudar, foi o Nordeste que começou a mudar. Eu vi aqui um monte de gente, eu vi gente agradecendo porque teve o direito de poder estudar numa universidade que antes não existia aqui no semiárido, aqui no sertão. Eu vi gente, porque antes, quando eu percorria aqui este sertão, este semiárido, a gente não encontrava uma cisterna de placa. Todo mundo aqui sabe disso. E hoje você quase não encontra uma casa que não tem uma cisterna de placa. Foram milhões de cisternas de placa. Foi a dignidade conquistada. Foram coisas que talvez tenham assombrado e feito renascer a capacidade criativa do povo nordestino. E hoje nós estamos aqui celebrando as águas, celebrando a mais importante obra hídrica deste país, que é exatamente a transposição do São Francisco. Para fazê-la, para iniciá-la, não podia ser qualquer membro daquela elite que não preza pela democracia, tinha que ser um filho do povo. Se não fosse alguém que tivesse sentido nas costas e na pele o que é ser um nordestino de Garanhuns, enfrentar uma seca, eu duvido muito que aquilo tivesse começado. Afinal, todos os outros prometeram sempre, desde Dom Pedro, e hoje, efetivamente, as águas chegam à Paraíba. E não são águas apenas para tirar alguma cidade do racionamento, para tirar alguma cidade do colapso, ou sequer é uma obra que por si só já valeria por tudo para desenvolver o nosso semiárido. Eu estou falando numa coisa muito maior do que isso. Eu estou falando, meus queridos companheiros e companheiras, numa necessária e progressiva mudança de mentalidade, da consciência crítica do nosso povo. Esse é o mais duro golpe no coronelismo aqui no Nordeste. O povo está derrotando o coronelismo, aqueles que não prezam pela democracia,
aqueles que queriam ver o povo eternamente pedindo de joelhos uma lata d'água, uma carrada d'água, para torná-lo escravo do seu voto durante as décadas seguintes. A obra da transposição significa mais do que isso, e esta transposição tem a assinatura do presidente Lula e tem a inestimável, talvez muita gente aqui não saiba, a inestimável contribuição, porque pagou 72% dessa obra da presidenta Dilma Rousseff. Eu falei 72%. Essa é a verdade que alguns tentam esconder. Mas aqui no território livre da Paraíba, o povo sabe o que é verdade. O povo tem coragem de ir às ruas. O povo sabe o quanto é fundamental recuperar o sentimento da esperança. Eu não quero falar aqui das coisas ruins, eu quero falar de coisas boas. Nós existimos, meu irmão, para fazer coisa boa, para fazer o povo avançar, para construir esperanças. E é em nome disso que eu estou aqui profundamente grato. Eu agradeço aos meus companheiros prefeitos aqui da região, botaram a mão na massa, fizeram efetivamente de burro, de carroça, de carro, de ônibus, de qualquer jeito, criaram as condições para que muita gente estivesse aqui. Não foi gasto um centavo de dinheiro público, não foi gasto nada a não ser o sentimento de gratidão que o nosso povo tem. E ninguém vai conseguir enterrar esse sentimento. É muito fácil para alguns acharem que fazem a cabeça do povo, dizendo de manhã, de tarde e de noite que alguém não presta. Apresente provas, porque as provas que o Brasil tem, todo mundo sabe quem são. Agora não adianta fazer justiça seletiva, não adianta fazer justiça por convicções. Justiça é por prova, é por fato. E o Brasil está cansado dessa coisa, de ver o Brasil descer ladeira abaixo. Nós estamos cansados desse negócio que serve somente como instrumento político para fazer disputa política pelo Brasil afora. Pois façam disputa política, que nós também vamos fazer disputa política no meio da rua, na consciência do povo. Eu tenho fé, mas eu tenho muita fé em ver, Lula, este país e esta região tão sofrida ao longo de tantos anos, voltar a trilhar o seu caminho de prosperidade. O que estas águas farão, como as águas do eixo norte, Jeová, como as águas do eixo norte, elas trarão uma coisa que é fundamental. Talvez nem a gente imagine o que é que nós vamos plantar, como nós vamos desenvolver as pequenas microindústrias. Talvez a gente nem perceba o que está diante de nós. Está diante de nós uma coisa chamada libertação. Isso é muito importante, isso é fundamental para cada um de nós. E eu não poderia deixar de estar aqui agradecendo efetivamente a oportunidade de viver, não apenas como governador, mas como cidadão, como paraibano, esta coisa maravilhosa, abençoada, que é a chegada do Rio São Francisco. Eu só peço uma coisa para encerrar as minhas palavras: é preciso estar atentos e fortes, tal qual aquela canção do final da década de 60. Atentos e fortes. A coisa não está fácil, porque o desespero está tomando conta daqueles que achavam que seria de uma forma, e as coisas hoje são completamente diferentes. É preciso que a gente dê as mãos, é preciso que a gente, mais do que nunca, possa defender, resgatar a nossa democracia. É preciso dar ao país a normalidade democrática, e é preciso fazer com que o nosso povo possa expressar e dizer claramente aquilo que quer. E eu sei o que o nosso povo quer, eu sinto o que o nosso povo quer. Ninguém vem de 13h para um sol danado como este. Ninguém chega numa cidade e é recebido por uma multidão como essa.
O povo sabe o que quer, amigo. O povo sabe o que era e o que foi e o que é. O povo tem consciência de que é importante fazer com a própria mão. Porque se depender de alguns segmentos, vão continuar mentindo para o povo. E o povo precisa criar a sua rede da verdade e a sua rede da justiça. É por isso, presidente Lula, que eu estou orgulhoso aqui ao seu lado, como sempre estive. Divergi do meu partido em 2014. Disse que não seguiria longe do que era melhor para o povo. Votei em Dilma. Em 2010, mesmo não tendo apoio, eu votei no presidente Lula. Eu separo as coisas. Eu sei o que é melhor para esse povo. E graças a Deus, com essa autonomia que Deus dá a mim e ao governo que eu represento, nós estamos trilhando os caminhos da prosperidade aqui dentro desse estado. E mais do que nunca, eu peço aos paraibanos para que a gente possa se unir e derrotar mais uma vez o atraso. É o atraso que vai ali no canal e bate uma foto com a cara mais safadinha do mundo, dizendo que é também pai da obra. Mas o homem era contra a obra, não tem coragem de assumir aquilo que era. Eu sou mais aquela pessoa, e meu pai me dizia: meu filho, é melhor um não verdadeiro do que um sim falso. É claro que sim, chega de falsidade na política. Nós vamos construir a melhor das políticas, não a perfeita política, porque não tem perfeita política, mas nós vamos construir a melhor das políticas para poder dar novamente um rumo progressista, com inclusão social, com desenvolvimento, olhando para todas as regiões, para todas as cidades, que é isso que o nosso povo quer e é isso que o nosso povo precisa. Meus queridos companheiros, eu agradeço a todos vocês a possibilidade de terem feito a nós vivenciar isso que nós estamos vivenciando hoje. Agradeço aos mais de 15 senadores e senadoras da República, infelizmente nenhum da Paraíba, mas está aqui o Brasil presente em Monteiro na figura dos senadores. Eu quero agradecer aos deputados federais, a todos os deputados que vieram aqui prestigiar o povo da Paraíba, o povo de Pernambuco, o povo do Nordeste. Quero agradecer novamente aos prefeitos, aos vereadores, mas eu quero agradecer a alguém especial, a um coletivo especialmente, que é a força de vontade do povo. Este é inquebrantável, esse continua a fazer história, porque a partir de hoje o Brasil não vai poder mais tratar o povo como vinha tratando. A partir de hoje nós vamos blindar os interesses coletivos do povo brasileiro, o patrimônio do povo brasileiro. E é por isso que nós estamos aqui, felizes da vida, acreditando no futuro, fazendo no presente, dizendo que não é hora de ter medo, a hora é de avançar, a hora é de ter coragem para caminhar adiante. Muito obrigado, companheirada, valeu demais, muito obrigado, Lula, muito obrigado, Dilma, um forte abraço e um beijo no coração. Falou o nosso governador Ricardo Coutinho, quem gosta de Ricardo. A gente acompanhou agora Ricardo Coutinho, que é governador da Paraíba, fazendo esse discurso lá em Monteiro, lá na Paraíba, nesse ato de reinauguração popular da transposição do Rio São Francisco. A gente vai agora com o Bruno Mascarenhas. Daqui a pouquinho o repórter Bruno Mascarenhas acompanha lá em Monteiro todo esse ato político que está acontecendo hoje. Daqui a pouquinho ele traz mais informações para a gente. Nesse momento, os locutores e as pessoas que estão mediando esse ato político estão falando um pouquinho, porque já a gente espera, a expectativa é que o ex-presidente Lula faça o discurso. Olha as imagens do drone, quanta gente nessa praça acompanhando. Lembrando que Monteiro fica no sertão da Paraíba, uma cidadezinha que ficou lotada para receber a ex-presidenta Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula. A gente viu agora há pouco imagens da chegada dos dois nessa cidade e que muita gente recebendo realmente, ovacionando os ex-presidentes.
Essa obra que levou 10 anos, começou em 2007, durante o governo do ex-presidente Lula. Agora, em 2017, está sendo entregue. Na semana passada, aconteceu... esse é o momento da chegada, inclusive, dos ex-presidentes Lula e Dilma à cidade de Monteiro. A gente acompanha, essas imagens foram feitas pelo senador Humberto Costa. A equipe dele que fez essas imagens disponibilizou no Facebook. E é um momento bastante emocionante. Todas essas pessoas recebendo o ex-presidente, gritando em apoio, palavras de ordem. Lembrando, então, que essa obra começou em 2007 e agora em 2017 que ela está sendo entregue. Na semana passada, o presidente Michel Temer fez um ato de inauguração, mas ele foi bastante... houve protestos, vaias, ele foi bastante criticado por esse ato e que agora, por isso, então, acontece, em contraponto a esse ato que aconteceu na semana passada com o presidente Michel Temer, acontece essa inauguração popular, com todas essas pessoas que recebem ex-presidente Lula, idealizador do projeto da transposição das águas do São Francisco, e a ex-presidenta Dilma, que concluiu, que finalizou, tocou as obras durante seus 2 governos e as obras foram finalizadas durante esses finais. Lula está falando agora, vamos para lá. De Belém, no estado do Pará. Tem o companheiro Pimentel, do estado do Ceará. Tem a nossa querida companheira Fátima, do estado do Rio Grande do Norte. Tem a nossa companheira Gleice, a nossa companheira do Paraná. Quem é que está faltando aí de senador? O companheiro Humberto, do estado de Pernambuco. E o companheiro Lindenberg, companheiro da Paraíba. Além disso... Tem uma contade, eu já falei, a Vanessa, foi a primeira. Não tenho uma nominata aqui para saber o nome de todos os deputados estaduais, federais, os prefeitos que contribuíram, mas aqui é importante lembrar que tem 2 personalidades. A companheira Luciana, presidenta do PCdoB no Brasil, e o companheiro Rui Falcão, presidente do PT Nacional, que deve estar aqui no meio. Mas eu queria dizer para vocês que tem uma pessoa que, além da água, é muito especial, porque tem uma coisa tão sagrada quanto a água, que é o companheiro Fernando Haddad, que foi ministro da Educação no meu governo, o governo da Dilma, e foi prefeito de São Paulo. O Rui Falcão ficou lá atrás, não apareceu aqui. Eu queria fazer agradecimentos. Como bom cristão que sou, eu tenho que sempre começar agradecendo a Deus. Eu acho que Deus, está aqui o nosso companheiro Rui Falcão, presidente do PT Nacional. Eu sempre acho que Deus foi muito generoso comigo. Porque dia 13 de dezembro de 1952, eu tinha 7 anos de idade. E a minha mãe pegou 8 filhos, colocou embaixo do braço e resolveu ir embora para São Paulo para evitar que os filhos morressem de fome na cidade de Garanhuns. Na verdade, a cidade hoje chama Caetés, mas na época era subdistrito de Garanhuns. E eu fico sempre pensando que existe um ser superior, que existe uma coisa que transcende a capacidade de pensar, de imaginar e de enxergar de um ser humano normal. Porque sair da onde eu saí, chegar onde eu cheguei e virar presidente da República do Brasil é só com a mão de Deus e a mão do povo brasileiro que isso pode acontecer. Eu não esqueço nunca, Ricardo, eu estava fazendo um comício no Crato, nas eleições de 1989, no segundo turno, e peguei um avião com o doutor Miguel Arraes, que começou a me apoiar no segundo turno. E Arraes falava para mim 2 coisas. Ô Lula, você tem que fazer a Transnordestina e você tem que fazer
a transposição das águas do Rio São Francisco. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu virei presidente da República, eu comecei a pensar, por que não fazer a transposição da água do Rio São Francisco? E naquele tempo era difícil pensar isso, porque é verdade que Dom Pedro II disse que daria a última joia da coroa para fazer a disposição. Não deu nem a última, nem a primeira, e não fez a transposição das águas do Rio São Francisco. Depois dele, todos os presidentes, até 2003, de alguma forma prometeram trazer água para o São Francisco, e essa promessa não saía do papel, porque tinha estados doadores e estados receptores, e tinha presidente que chegava aqui na Paraíba e dizia: eu sou favorável à transposição. Chegava na Bahia, a CM era contra, ele dizia: eu sou contra. Chegava no Ceará, ele dizia: eu sou favorável à transposição. Chegava em Sergipe e dizia para o João Alves: eu sou contra a disposição. E assim a transposição era uma promessa feita de acordo com a conveniência. E vocês haverão de perguntar por que ela saiu. Primeiro eu quero agradecer de coração um companheiro que está aqui, que é o companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, que foi o primeiro governador da Bahia que não foi contra a transposição das águas, que passou a defender a disposição das águas do Rio São Francisco. Ele está aqui, é ex-governador, está aqui com o atual governador. Eu quero agradecer ao companheiro Zé Alencar, meu saudoso vice-presidente da República, que teve a coragem de fazer o debate nacional, mostrando a necessidade de trazer a água. Quero agradecer, Ricardo, a um companheiro que eu tenho a maior lealdade, o maior respeito, e eu sei que a Dilma tem, o companheiro Ciro Gomes, que colocou o projeto embaixo do braço e fez. E eu sei a quantidade de brigas que o Ciro Gomes enfrentou. Eu sei o que foi enfrentar a discussão ambiental. Eu sei o que foi enfrentar a discussão com o Tribunal de Contas. Eu sei o que foi enfrentar a discussão com o Ministério Público. E o companheiro Ciro Gomes teve a coragem, teve a honradez de enfrentar o debate sem fazer cara feia e provar que o povo nordestino é o dono do Rio São Francisco e não apenas um ou outro estado da federação, que o povo tem direito à água para beber, para dar para os seus animais e para plantar um pé de alface, um pé de feijão, um pé de milho ou um pé de macaxeira. Eu quero agradecer a essa companheira que junto com o Ciro Gomes e outros companheiros do governo resolveram colocar o pé no barro para dizer: nós vamos fazer essa obra. Porque de vez em quando as pessoas ficam dizendo: mas ela vai custar caro, ela vai custar não sei da conta. Quando eu comecei, a gente começou a fazer o Bolsa Família. Sabe o que eles diziam, Ricardo? Eles diziam assim: o Lula vai dar dinheiro para pobre, para eles ficarem vagabundo. Tinha fazendeiro aqui no Nordeste que dizia: ele está criando vagabundo que não quer mais trabalhar na nossa fazenda, até porque na fazenda de alguns fazendeiros o trabalhador não trabalhava, ele era tratado como escravo, e o Bolsa Família iria dar o mínimo de independência para eles. Eu lembro do debate que a gente fazia com a Globo. A Globo estava cheia de gente para dizer que era melhor fazer asfalto, era melhor fazer uma rodovia, era melhor fazer uma ferrovia. E eu dizia: se o povo comesse o cimento, eu ia fazer a rodovia. Mas o povo come feijão, arroz, pão, farinha. E a gente vai dar comida para esse povo. Porque quando ele tiver força, ele vai gerar produção, vai gerar crescimento na economia, e a gente vai poder fazer as estradas. Pois bem, e esse país teve um crescimento extraordinário. Pela primeira vez, esse povo pobre começou a ter esperança. Muita gente falava: finalmente começaram a lembrar de mim. Finalmente
tem um governo que começou a pensar de verdade nas águas do São Francisco. E eu não pensei apenas de bonzinho, porque eu não sou letrado, não. Eu pensei porque quando eu tinha 7 anos de idade, eu já carregava lata d'água na cabeça, já ia com o jumento buscar água no açude. E eu sei o que é colocar água barreta num pote, esperar a desgramada, sabe, coar, assentar. Quando assentava, colocava no outro, e depois colocava no outro, e a barriguinha era só de esquistossomose, cheia de fezes de vaca, de cavalo, de cabrito, de tudo. E era aquela água que a gente bebia. E foi assim que a minha mãe criou 8 filhos. E eu sabia que o povo do Nordeste mais pobre tinha que ter direito a uma coisa elementar, já que o nosso corpo tem 70% de água, que o povo precisava de água limpa para se tratar. E tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. E eles agora dizem que não tem paternidade, não tem paternidade. Se eles têm vergonha, nós não temos. Dilma e eu, Ricardo e muitos outros governadores e vocês, nós temos orgulho de dizer: nós somos pai, mãe, irmão, tio, primo e sobrinho da transposição das águas do Rio São Francisco. Temos orgulho. Você veja, eu vim para entrar na água, mas tinha tanta gente dentro da água que não me deixaram entrar, sobretudo fotógrafo. Não conseguia entrar na água. A Dilma, coitada, quase não vê água. Se eu não pego e encho da água e jogo para cima, ela não tinha visto a água. Mas a água está aqui, Dilma. Eu queria alertar vocês de uma coisa que vai acontecer. O fato da água estar aqui não significa que o problema está todo resolvido, porque está cheio de gente morrendo de seca na beira do Rio São Francisco. Está cheio de gente morrendo de seca na beira do açude. Então, o Ricardo Coutinho sabe que ele tem que continuar cobrando do governo federal, porque a água está aqui. Agora é preciso levar para a adutora, tratar a água e levar para a torneira de vocês na casa de cada companheiro nordestino. É preciso não permitir que um fazendeiro sozinho queira pegar uma bomba e ter água para irrigar a terra dele. Esse projeto tem compromisso com 290 comunidades de pequenos proprietários, de quilombolas, de índios, para que a água possa chegar, para ele plantar o mínimo necessário para ele comer. Esse projeto tem uma visão social. Por isso é importante a gente ficar alerta. O eixo norte está parado desde que essa mulher foi golpeada e tirada da presidência. E é preciso retomar o eixo norte. É preciso terminar os 5% que falta do eixo leste, para que a gente não veja mais o nordestino ir para São Paulo por conta da seca. O nordestino ir para São Paulo para passear e não para trabalhar de pedreiro, de ajudante de pedreiro, porque nós queremos ser engenheiro, nós queremos ser médico, nós não queremos fazer o trabalho ruim que ninguém gosta de fazer. Eu acho, companheiros e companheiras, que a esperança é a coisa que mais mobiliza uma sociedade. Não é possível um homem ou uma mulher sobreviver se não tiver esperança. Acabou o tempo de dizer que o Nordeste é um lugar que só tem pobre, que aqui no Nordeste tem mais analfabeto, que aqui no Nordeste é o lugar que tem mais mortalidade infantil, que aqui no Nordeste as pessoas não querem mais trabalhar na frente de trabalho para ganhar R$30 por mês, tirando terra de um lado ou para o outro lado. Aqui as pessoas não querem mais fazer saque, aqui as pessoas querem ganhar honestamente o pão de cada dia, e por isso nós queremos trabalho. Esse governo que está aí, que não deveria estar aí, não tem noção do que significa a aposentadoria rural para o povo do Nordeste brasileiro.
Ele não tem noção do que representa a aposentadoria e a pensão das mulheres pobres. Ele quer acabar e quer cortar pela metade. Se eles não tiverem os ouvidos moucos e quiserem ouvir um conselho, eu queria dar um conselho para eles através desse microfone aqui de Monteiro. Eu queria dizer para eles que só tem uma solução para resolver o problema da Previdência Social. Ao invés de tentar cortar os benefícios do pobre, eles têm que saber que no governo da Dilma e no meu governo, de 2004 a 2014, a Previdência Social e a Seguridade foi superavitária. E sabe por quê? Porque nós geramos 22 milhões de empregos. Sabe por quê? Porque aumentamos todo ano o salário mínimo. Sabe por quê? Porque formalizamos micro e pequena empresa. Sabe por quê? Porque a folha de salário queria 3% ao mês. Então, se eles quiserem ouvir e quiserem criar vergonha e resolver o problema da Previdência, só tem um jeito: é gerar emprego e dar aumento de salário, porque aí a gente vai tornar a Previdência superavitária. Se eles, diplomados, não sabem fazer isso, peça um conselho, que eu sei como é que faz. Pede. Pede. Companheiros, a matemática é simples. Não precisa ser grande doutor. A matemática é simples. Nós já provamos no primeiro mandato de que o pobre não é problema. O pobre é a solução. O pobre é problema quando ele vira um paira da sociedade, quando ele não tem dinheiro para comprar 1 quilo de feijão, quando ele não tem dinheiro para comprar um pão, quando ele não tem dinheiro para comprar um chinelo, quando ele não tem dinheiro para comprar um caderno para o filho. Mas dê um pouquinho de dinheiro na mão do pobre e você vai ver, dê 1 bilhão na mão de um rico, vai virar uma conta bancária. Dê 10 reais para o pobre, que vai virar consumo meia hora depois na bodega da sua esquina, no supermercado. E me parece que a elite brasileira, me parece que uma parte dos ricos não querem que o povo pobre tenha acesso a coisas boas. Ah, porque pobre, Ricardo, pobre não tem que comer carne de primeira, pobre tem que comer carne de terceira. Pobre não tem que ir na feira comprar produto fresco de primeira qualidade. Ele tem que depois da meio-dia pegar o resto. Pobre não tem que comer peito de frango ou costa de frango. Tem que comer pescoço ou pé de frango. Pobre não tem que andar de avião, tem que andar de caminhão. Pobre não tem que estudar em universidade, tem que nascer e morrer analfabeto, porque pobre nasceu para trabalhar. Pois bem, nós aprendemos a dizer para eles: nós queremos estudar na escola técnica, na universidade, nós queremos andar de avião, nós queremos comer coxa de frango, peito de frango, carne de primeira. Nós queremos que o nosso filho seja doutor, porque filho de pobre não nasceu para ser apenas pedreiro ou servente de pedreiro, sem nenhum desdém à profissão. Mas nós queremos ser médico, engenheiro. E por isso eu fiz questão de citar o Fernando Haddad, porque nunca nesse país os pobres entraram tanto em universidade como hoje, os pobres se formaram em doutor como hoje. E eu tenho certeza que esse Estado nunca recebeu a quantidade de escola técnica e de universidade que recebeu no nosso governo. Uma coisa que eu tenho orgulho, e falo orgulho porque a Dilma era a grande coordenadora do meu governo. E eu digo em todo lugar, Ricardo, eu tinha uma vontade desgraçada de ter um diploma universitário. Mas eu tinha uma vontade, e eu brinco às vezes com os economistas, que eu adoraria ser economista.
Porque economista, quando está na oposição, ele sabe tudo. Quando chega no governo, é que a porca entorta o rabo. Fica tudo muito difícil para fazer. Pois bem, eu não consegui ter um diploma universitário. Arrumei um vice que também não tinha diploma universitário. E nós já passamos para a história como o presidente e o vice que mais fez universidade na história desse país. A Dilma criou um programa chamado Ciência Sem Fronteira, que era para mandar milhares e milhares de jovens aí fazer pós-graduação no exterior, para a gente começar a exportar inteligência e conhecimento e não apenas exportar commodities. Eles acabaram. A companheira Dilma, ela criou o Pronatec e já formou praticamente 8 milhões de jovens nesse país. E me parece que isso incomoda uma parte da elite que não quer que isso aconteça. Quando nós criamos o Reúne, era para a gente colocar 18 alunos por sala. Eles foram contra e nós conseguimos aprovar. O ProUni foi uma ideia do companheiro Haddad muito inteligente. Pegar a dívida que as universidades tinham e transformar em bolsa de estudo para a gente da periferia, para os pobres, para os negros, para os índios, poder ter um diploma universitário. Esse país provou que ele pode ser grande. Esse país provou ao mundo. Nunca esse país foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Índia, na Argentina, no México, na Alemanha. Dava orgulho de ser brasileiro por conta da democracia, por conta da alegria do povo e por conta da confiança. Hoje, as pessoas me contam que quem viaja tem vergonha de ser brasileiro, porque estamos vivendo num país que deu um golpe numa mulher que foi eleita democraticamente. Eu sou um homem que não tenho ressentimento. Eu de vez em quando fico pensando que quando a gente chega a completar 70 anos de idade, a gente não tem mais lugar para guardar ódio. A gente não tem mais raiva. Eu tenho, na verdade, é a vontade de dizer para vocês, para não desanimarem nunca. Eu lembro da minha mãe. Quantas vezes, Ricardo, quantas vezes minha mãe ficava na beira de um fogão, não tinha nada para colocar na panela e no fogo para os filhos comer. E a minha mãe ela nunca desanimava, ela sempre achava que amanhã seria melhor. E eu queria dizer para vocês, vocês sabem o que eles estão tentando fazer com a esquerda nesse país. Vocês sabem o que eles fizeram com a Dilma. Vocês sabem o que eles estão tentando fazer comigo. Pois bem, eu só queria avisar para eles. Só queria dar um recado para eles. É de que, se eles quiserem brigar comigo, eles vão brigar comigo nas ruas desse país, para que o povo possa, na verdade, ser o senhor da razão dessa disputa. Eu digo todo santo dia nesse país. Eu estou à espera de um empresário me denunciar. Eu estou à espera que eles digam se tem R$1 na minha conta, porque se tiver, eu não preciso nem me defender. Eu duvido que algum deles seja melhor ou igual a mim. Duvido. Portanto, eu quero dizer para todo mundo que eu aprendi a andar de cabeça erguida nesse país. Eu aprendi a andar de pescoço esticado, não por arrogância, por necessidade de sobreviver. Eu venci os preconceitos nesse país. Eu quero dizer para eles, se vocês querem me prejudicar, pelo amor de Deus, criem vergonha. Não prejudique 204 milhões de pessoas porque querem me prejudicar. Eu nem sei se estarei vivo para ser candidato em 2018. Mas eu sei que os que eles querem é tentar evitar que eu seja candidato. E está longe para definir candidatura. Está muito longe para definir candidatura. Só quando tiver a convenção do partido.
Agora, Ricardo, eu quero olhar na tua cara como companheiro, olhar na cara desse povo, olhar na tua cara, Dilma, e dizer: eles peçam a Deus para eu não ser candidato, porque se eu for é para ganhar as eleições desse país e voltar esse país a ter alegria, a ter felicidade e o povo a sonhar com emprego e com salário. Pelo amor de Deus, não prejudiquem o povo brasileiro. O povo não merece a safadeza que ele está sendo vítima. Não prejudique a aposentadoria do povo brasileiro. Não mexe na legislação trabalhista para prejudicar o povo. Porque somente companheiro Ricardo, eu queria terminar dizendo a vocês que saiu daqui um pouco frustrado, porque eu pensei em dar um mergulho nas águas do Rio São Francisco. Aí eu fiquei pensando que eles iam explorar, iam fazer imagem negativa, eu resolvi não fazer. Mas eu queria dizer para eles uma coisa: essa gente, eles não sabem o sofrimento do povo trabalhador e do povo humilde. Eles não sabem. Eles costumam dizer: o Lula ganha no Nordeste porque o povo é ignorante. Ignorantes são eles que governam esse país há 500 anos e não aprenderam a cuidar do povo mais humilde. Eu nunca quis tirar nada de ninguém do sul do país. Eu nunca quis tirar nada de ninguém de São Paulo. O que eu quero é que o povo nordestino seja tratado em igualdade de condições. Aqui tem que ter universidade, aqui tem que ter indústria, aqui tem que ter escola técnica, aqui tem que ter mestres e doutores, aqui tem que ter crianças de barriga cheia. É isso que nós queremos. Se isso é o mal e eles não aceitam, pois bem, se prepare, porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas se ainda que eu tiver um único minuto, esse minuto será dedicado para levantar a moral do povo humilde e do povo pobre desse país. Um abraço, companheiros, e até a próxima, se Deus quiser. Falou nosso presidente Lula! A gente acompanhou nesse momento o discurso do ex-presidente Lula, nesse ato de reinauguração popular da transposição do Rio São Francisco, o que acontece em Monteiro, no interior da Paraíba, sertão da Paraíba. A gente tem agora o Bruno Mascarenhas, o nosso repórter Bruno Mascarenhas acompanha. Daqui a pouquinho a gente vai com o Bruno Mascarenhas para lá. Eu vou ler alguns comentários. Tem muita gente acompanhando a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube também. Eu vou ler alguns comentários. O Nelson José Michele Júnior diz: parabéns TVT, parabéns guerreiros trabalhadores que não são manipulados pela mídia golpista. Admiro todos vocês. A Kelânia Mesquita disse: contradição. Dilma sofreu impeachment e se apresenta nos braços do povo. Temer, o presidente legítimo, faz inauguração em evento fechado. Será que era vontade do povo a cassação do mandato de Dilma? Ney Oliveira diz: parabéns a todos que incansavelmente lutaram para que esta grande obra de transposição do Rio São Francisco se concluísse. Lenice Davi diz: parabéns, povo do Nordeste. A Sandra Regina Conde Rocha disse: nunca ninguém se preocupou com o Nordeste. Foi preciso um presidente do povo para olhar para lá. Barbosa Maria, que assiste da Holanda, disse: aqui da Holanda, acompanhando a TVT, parabéns. Josimário de Ferreira, acompanhando essa festa daqui de Uberlândia, Minas Gerais. Sérgio Guimarães, viva minha presidenta legítima, Dilma Rousseff. Zoé Bastos, parabéns TVT, estou aqui em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, assistindo essa maravilha, muita emoção. Atenção, a mãe de João Paulo. Ah, não, agora realmente acabou esse ato político que aconteceu na cidade de Monteiro, na Paraíba. As pessoas já estão agora se dispersando, indo embora. A gente viu as imagens aéreas, muita gente tomando esse espaço todo nessa obra, nesse ato político de reinauguração
da transposição do Rio São Francisco. Lembrando, uma obra que teve início em 2007, agora em 2017 está sendo concluída e está sendo entregue. Teve inauguração oficial pelo presidente Temer, que foi vaiado, foi num evento fechado, muita gente protestou ali em volta. E agora, por isso, para fazer um contraponto, Lula e Dilma, Lula o idealizador desse projeto, Dilma Rousseff que concluiu, que investiu nas obras, que deu continuidade às obras de transposição do Rio São Francisco. Eles fizeram esse ato político de reinauguração popular. Essa obra que beneficia ao todo 12 milhões de pessoas da região do semiárido nordestino. A gente, inclusive, ontem conversou com um professor de Geografia de Recursos Naturais, de Geografia da USP, e ele comentou como essa obra vai funcionar, que vai levar água para rios intermitentes, que são rios que não ficam com água durante todo o ano, você tem períodos. A gente está com o Bruno Mascarenhas agora, lá em Monteiro. Vamos conversar com o Bruno? Oi, Bruno. Boa, tá. O Bruno que está ali se arranjando ainda. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Bruno, você está ouvindo a gente? Agora o povo está saindo depois do grande discurso, do discurso que nós tivemos do Lula, logo aqui. Essas pessoas vieram para a inauguração popular da transposição, a celebração das águas. Naquele palco estiveram autoridades falando a respeito dessa transposição. Estiveram aqui o governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho. Quem falou também foi a ex-presidenta Dilma Rousseff. E o discurso final foi do ex-presidente Lula. Ele foi convidado, obviamente, porque foi no governo dele que as obras da transposição das águas do Rio São Francisco começaram em 2007. E essa água, a obra não está completamente pronta, ainda falta uma boa parte de fazer, mas a maior parte está pronta. E essa água chega num momento muito importante porque o Nordeste está vivendo uma das maiores secas da história. Dizem que essa seca atual, os técnicos dizem que essa seca atual, ela é mais grave do que a seca de 1915. E essa água que está chegando até aqui, vai passando aqui por Monteiro e vai descer para dentro do estado da Paraíba, vai até a região de Campina Grande e vai seguir para outras cidades em sistemas de irrigação. A situação aqui no Nordeste é tão caótica que o reservatório de Boqueirão, na região de Campina Grande, está com apenas 3%, pouco mais de 3% de sua capacidade. E a água do Rio São Francisco, que está passando por aqui, por Monteiro agora, deve chegar a Campina Grande no mês que vem. Ela não vai resolver o problema de uma hora para outra, mas naquela região os moradores estão vivendo o rodízio de água. Eles têm água somente de segunda a quarta-feira. O resto da semana as torneiras ficam fechadas. E essa obra nessa obra da transposição do Rio São Francisco, já foram gastos 9 bilhões e 600 milhões de reais. E ainda falta alguma coisa para ser feita. Nessa obra são dois eixos, o eixo norte e o eixo leste. O eixo leste é esse que está aqui, que já cobriu todo o estado de Pernambuco e agora já está transpassando para a Paraíba. A obra de transposição do Rio São Francisco foi idealizada pelo então imperador Dom Pedro II, no século XIX. E depois dele, alguns presidentes, os republicanos falaram sobre ela, o próprio Getúlio Vargas falou sobre ela e outros presidentes também falaram sobre essa obra. Mas ela se tornou realmente efetiva, ela foi para a prática em 2007, no governo do nordestino Luiz Inácio Lula da Silva. E esse trabalho agora está gerando frutos. E essa chamada já está gerando frutos e em breve deve trazer riqueza aqui para a região do Nordeste. Essa transmissão que está sendo feita pela TVT está sendo feita junto com a TVE Bahia, que cobre 80 municípios na região da Bahia, TVE Antares, Teresina, Piauí, e TV Cidade Livre de Brasília, comunitária Canal 12 da NET. Hoje estiveram aqui na praça, né? Ainda há muita gente aqui na praça, eles estão indo embora e parece que como se fosse as grandes manifestações na Avenida Paulista. Eu não tenho nenhum cálculo da PM aqui para dizer, mas eu calculo umas 50 mil pessoas estiveram aqui acompanhando a solenidade. Essa solenidade de inauguração popular da transposição à celebração das águas.
E agora, voltamos com a Thalita. Thalita, com você no estúdio aí em São Paulo. Obrigada, Bruno. Realmente a gente vê que é um clima de festa nesse encerramento agora. A música continua tocando, muita gente aproveitando, ali vi um casal dançando também, bem bacana. Gente, é isso então, você acompanhou, obrigada a todo mundo que acompanhou hoje aqui essa transmissão exclusiva da TVT, desse ato político de reinauguração popular da transposição do Rio São Francisco. Obrigada a todo mundo que acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube. A gente teve muitos comentários, muita gente participando, teve discussão ali, gente agradecendo a obra, gente elogiando o ex-presidente Lula, gente criticando, teve de tudo aqui no nosso chat aqui do Facebook, eu fiquei acompanhando um pouquinho também. Gente, muito obrigada e amanhã no seu jornal às 7 horas da noite, não percam, a gente traz também reportagens sobre esse ato que aconteceu hoje, então não percam amanhã às 7 horas do seu jornal também. Até mais, pessoal, um bom final de domingo, um bom restinho de final de semana e até segunda. Tchau, tchau. Eu não vejo muito a TV, né? Mas desde que lançou tenho visto muito a TVT, gosto muito da programação. Vejo principalmente 2 programas, o Seu Jornal e o Arte a Arte, que mostra essa coisa da cultura na periferia, o sarau, o samba.